Não jogue a sua vida no lixo. Inúmeras pessoas desperdiçam a sua vida totalmente, completamente, com coisas inúteis. Isso significa atirá-la no lixo, de tal modo que nada mais se aproveita no fim. Pense que você tem um papel a cumprir, você tem uma missão de vida. Você está aqui na matéria grosseira mais densa para se desenvolver espiritualmente, para um dia poder retornar ao plano espiritual de onde partistes, buscando o teu desenvolvimento. E assim é com todos nós. Todos nós temos essa tarefa. Todos nós viemos para este mundo em busca de alguma coisa. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui para pilharmos riquezas, para despertarmos a inveja nos outros, para sermos os mais poderosos, os mais influentes, os mais inteligentes, os mais sagazes. Não. Estamos aqui como aprendizes, como alunos na escola da vida, como discípulos da vida que precisam seguir os ordenamentos da vida, as leis espirituais. Existem no universo, existem nos diferentes planos da criação, seja lá no espírito primordial, no espiritual, no enteal, na matéria fina, na matéria grosseira, ou lá no plano divino. Existem leis em toda a obra do Criador. Leis que nós podemos chamar de leis espirituais. Essas leis, elas podem ser sentidas, elas podem ser percebidas, elas podem ser identificadas por cada um na vida diária. Como a lei da causa e do efeito, tudo que fazemos retorna. A lei da igual espécie, quando encontramos pessoas similares, sentimos uma vibração atrativa que atrai. A lei da gravidade espiritual, sentimos que determinadas pessoas vibram de forma mais pesada, outras de forma mais leve. E essas leis, elas precisam ser identificadas na vida, no relacionamento com o semelhante, na inter-relação com o meio ambiente, com a natureza, com as nossas ações, as nossas atitudes, no mercado de trabalho, na vida familiar, nos diferentes espaços. Quer onde estejamos, precisamos estar seguindo as leis espirituais. Mas isso não pode ser praticado mentalmente de forma fixa. Isso não é algo que é cunhado pelo cabeção e colocado dentro de uma forma, como se faz um biscoito. Existem aquelas forminhas onde a pessoa espalha a massa e ela então vai recortando o formato dos biscoitos. Não é assim que as coisas acontecem na vida. Nada é feito em formas de forma rígida. Mas tudo precisa surgir naturalmente, espontaneamente, através da intuição. Tudo precisa ser vibração para que seja autêntico. E uma vibração muito sincera, honesta, sem segundas intenções. É uma doação. Quando o ser humano se doa nas suas ações, o que não tem nada a ver com a caridade, das religiões, mas quando o ser humano se doa, agindo naturalmente, espontaneamente, ele vibra de forma livre. E através dessa vibração livre, ele se harmoniza com as leis espirituais, porque daí o espírito está atuante. E se o espírito está atuante, ele reconhece as leis espirituais, porque o espírito tem conexão com elas. E se a maior parte das pessoas não identifica as leis espirituais, é porque elas estão no cabeção, de forma rígida, de forma pragmática, de forma ambiciosa, de forma vaidosa. O cabeção, por sua vez, ele coloca uma película em torno da sensibilidade espiritual.
E daí o ser humano vibra dentro de um saco fechado. E vibrando dentro desse saco fechado, nada sai do ser humano e nada entra nele, senão as trevas, que são as energias mais densas que circundam aqui a matéria grosseira mais densa. Então, para vibrar positivamente, corretamente e reconhecer a atuação das leis espirituais na vida, o ser humano precisa estar desperto espiritualmente, porque o espírito inevitavelmente reconhece as leis espirituais, porque ele tem em si essa capacidade. O espírito é pronto, mas a carne é fraca, como Jesus Cristo já disse há 2000 anos. O que quer dizer que o espírito é pronto? Que ele tem em si todas as condições, todas as capacidades para se desenvolver e todo o conhecimento latente. O ser humano precisa apenas dar vazão, permitir que o espírito amadureça e se fortaleça. E daí, tudo isso naturalmente brota de dentro para fora, e o espírito assim atuante reconhece as leis espirituais naturalmente. Mas se o ser humano não trabalha essas questões espirituais dentro dele, o que ele faz? Ele joga a sua vida no lixo. Ele desperdiça a sua vida, a sua passagem aqui pela matéria grosseira mais densa, ou as várias passagens nas reencarnações que cada criatura tem de realizar aqui em busca do seu desenvolvimento. Então, não jogue a sua vida no lixo por causa do cabeção, por causa dos vícios, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da busca por um destaque inútil que não vale nada. O ser humano hoje ele está muito vidrado, muito viciado nas aparências. E quem vive para as aparências joga a sua vida no lixo. Porque o que é o lixo? São as aparências. O lixo é constituído por toda essa decadência moral e comportamental, todo esse desregramento existencial que fez com que a humanidade afundasse nessas trevas. Isso é um lixo energético. Quando o ser humano se liga a coisas perturbadoras, a energias densas, ele se conecta ao lixo energético. E esse lixo energético, ele vai irradiando sobre o ser humano e vai contaminando a sua natureza interior, vai atrofiando a sua natureza interior, vai criando películas obstrutoras em torno do espírito, até que chega o ponto que o espírito já não vibra mais, porque está encapsulado por esse lixo energético que está aí tentando as pessoas. Só que esse lixo energético, ele utiliza fantasias, ele utiliza máscaras, ele utiliza um marketing para enganar as pessoas. E quem não tem essa sensibilidade interior, a intuição, se deixa enganar, acaba sendo enganado, porque as propostas trevosas, aparentemente, elas são agradáveis, elas são divertidas, elas são favorecedoras dos prazeres, das satisfações. Mas isso é enganoso, isso conduz o ser humano para a perdição, para o atrofiamento das suas faculdades espirituais. Tudo isso faz com que o ser humano jogue a sua vida no lixo, seguindo aparências, seguindo modismos, seguindo coisas que não levam a lugar algum, senão a perdição. E o momento atual, ele exige da humanidade que cada um acorde dentro de si, antes que seja tarde demais. Agora, mais do que nunca, as trevas estão aí, em volta da humanidade, fazendo de tudo para que ela não acorde. Porque nos anos finais do juízo final, o tempo da humanidade está acabando, as trevas dependem da humanidade para se manterem, então o que elas querem agora é arrastar o máximo da humanidade para a vala comum, para o lixão, para este aterro sanitário energético de onde exalam todas essas promiscuidades, essas aparências obstrutoras, todas essas irradiações decadentes que não permitem o desenvolvimento espiritual das criaturas humanas. Então, o momento exige despertar
para se libertar desse lixão, para sair desse lixão energético e poder ser dono da sua vida. Somente é dono da sua vida aquele que tem o espírito ativo e desperto dentro de si. Quem não tem o espírito desperto dentro de si não é dono da sua vida, não é livre, mas serve às trevas, por mais que acredite servir a Deus. No caso dos religiosos, inúmeros são os religiosos que servem às trevas. Existe ali apenas um culto mental, apenas o cabeção trabalha ali, e não a intuição com a sua sensibilidade e a sua vibração. A verdadeira espiritualidade é vibração, não é teoria. Não é teoria. A verdadeira espiritualidade é vibração. E a vibração é algo natural e espontâneo, que parte de dentro para fora do ser humano. E somente isso conecta o indivíduo a planos mais luminosos, e assim o indivíduo recepta dentro de si energias luminosas, escapando da influência das trevas que hoje estão aí cercando a humanidade para arrastar o máximo das pessoas para esse lixão trevoso. Então, não jogue a sua vida no lixo. Preserve a sua vida interior, acima de tudo. Compreenda que estamos agora num momento decisivo. É uma questão de tudo ou nada, salvação ou perdição. E a única forma do ser humano trilhar o seu caminho é ter a intuição atuante, livre e desperta para ir mostrando o caminho ao longo da caminhada. O caminho espiritual de alguém não é trilhado dogmaticamente, mas é algo que vai sendo revelado ao longo dos passos, ao longo da caminhada, através da sensibilidade interior. Esta é a fé, a verdadeira confiança daquele que confia na sua intuição, conectada à vontade do Criador. Porque a vontade do Criador, por meio de suas leis, isso reflete no coração de cada ser humano desperto, ou seja, no espírito. E onde o espírito está nessa conexão, nessa ligação, o indivíduo trilha o seu caminho espiritual através dessa fé interior, confiando naturalmente. O que é algo completamente diferente da pseudo-fé do cabeção. A pseudo-fé do cabeção é uma coisa arquitetada mecanicamente e artificialmente. Esta fé mecânica Jesus já combateu em seu tempo. Essa fé mecânica era ensinada pelos fariseus, que mantinham o povo judeu na escravidão espiritual. Cristo morreu porque combateu esta fé mecânica. E hoje esta fé mecânica continua dentro das diferentes religiões, das diferentes espiritualidades. Essa fé mecânica, ela é gerenciada, administrada e conduzida apenas pelo cabeção que serve às trevas. Já onde o espírito desperta, onde ele atua, o ser humano se conecta à luz e pratica e exerce uma fé natural, que é vibração, que é consonância com a vontade do Criador, obediência de forma natural, através dessa espontaneidade daquele que abre o seu coração para a vontade de Deus dentro de si, fazendo o que precisa ser feito de forma natural, espontânea, honesta, sincera e verídica. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!